Escola São Francisco de Assis oferece a Voz do Pastor com Dom Jacinto Bergman, arcebispo metropolitano. Queridos irmãos, queridas irmãs da Arquidiocese de Pelotas, estamos iniciando o nosso encontro semanal com o programa A Voz do Pastor, através da Rádio Universidade. Obrigado, Senhor, por este encontro. Como pastor, tenho a graça de poder falar a todas as ovelhas da nossa igreja local de Pelotas, a nossa Arquidiocese de Pelotas. É importante que sempre tenhamos presente: a Arquidiocese de Pelotas somos cada um de nós, cada uma de nós. Nós, batizados e batizadas, somos a Arquidiocese de Pelotas. Durante o período de férias, tivemos uma forma diferente do programa A Voz do Pastor. Acolhemos o documento 107 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, itinerário para formar discípulos missionários. Hoje, voltamos ao nosso formato normal do programa A Voz do Pastor. Dom Jacinto reflete a palavra de Deus do final de semana. Evangelho do 13º domingo da Quaresma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação.
Vamos para o comentário do Evangelho do terceiro domingo da Quaresma. A imagem de Jesus com o chicote em punho, expulsando do templo de Jerusalém cambistas e comerciantes, não bate com a do Jesus manso e humilde transmitida pelo imaginário cristão. Não é fácil pensá-lo irado e violento. Por que Jesus se indignou tanto diante do templo profanado? A resposta, à primeira vista, poderia ser: porque a casa do Pai foi transformada em mercado. A motivação, porém, parece ser outra. Porque a religião estava sendo instrumentalizada e acabava acobertando injustiça e extorsão, especialmente contra os mais pobres. Porque Deus Pai havia sido transformado num Deus conivente com a maldade. Porque o templo, enquanto lugar da fraternidade e da acolhida, tinha sido transformado em ponto de exploração e enriquecimento ilícito. Porque, enfim, a fé perdera a sua profundidade e os fiéis tinham se tornado vítimas da ganância dos ricos. Nisto consistia a profanação da casa de Deus e da religião. E Jesus não suportava que as coisas de Deus Pai fossem tratadas assim. A profanação das coisas divinas, porém, iria atingir seu grau mais elevado, com a morte ignominiosa de Jesus na cruz. Matar o Filho de Deus correspondia à determinação de destruir o verdadeiro templo. Jesus, porém, estava seguro de que o templo filho seria reconstruído. O templo material, ao invés, estava fadado à ruína completa. Jacinto traz presente sua mensagem de pastor. Vamos para a nossa reflexão de pastor. E como estamos no tempo da Quaresma, gostaria de refletir hoje com todos sobre a Quaresma. Quaresma é tempo de saída de nós mesmos. O tempo quaresmal proporciona a preparação para a Páscoa. Nele, os cristãos são convidados a percorrer um itinerário espiritual com 40 dias de oração intensa, jejum, caridade e penitência. Sabemos que os 40 dias referem-se aos 40 anos do Êxodo. É um tempo suficiente para um caminho de conversão. O fato é que a espiritualidade quaresmal gera a acolhida do mistério pascal, da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O Filho de Deus se entregou por toda a humanidade nas mãos dos homens. Padeceu todo tipo de suplício, maltratado, injuriado. Fizeram-no carregar a cruz. No Calvário pregaram-no no madeiro e o ergueram entre bandidos. Sua morte cruenta transformou-se em remédio de salvação para todos nós. Mas o Pai, que é Deus, o ressuscitou glorioso. Os 40 dias vão da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, tempo no qual deve-se vivenciar o espírito do Êxodo.
Como povo de Deus, conduzido pela sua palavra, sairemos da terra da escravidão, do pecado, egoísmo, maldade, injustiça, violência, hedonismo, vícios, para a terra prometida da realização das promessas divinas em relação à humanidade. Quaresma é tempo de saída de nós mesmos, mundo do fechamento e fraqueza, para irmos ao encontro de Deus e dos irmãos, mundo da abertura e fortalecimento, na convivência amorosa e fraterna, superando a violência. No caminho quaresmal, a Igreja Católica convida os fiéis ao êxodo existencial, ou a sair da frouxidão na vida espiritual. A Quaresma é um tempo favorável para a mortificação. Sabe-se que Adão continua a cair quando pecamos, mas a Igreja recorda sempre que o pecado não tem a palavra final em nossas vidas. O tempo da Quaresma é um caminho pedagógico que forma o homem interior, que o conduz à vitória pascal de Cristo. Portanto, Quaresma é saída da vida velha para a vida cheia da esperança de Cristo. Com Maria, somos seguramente conduzidos aos últimos momentos dramáticos de seu Filho, Jesus Cristo. E com ela, celebramos com alegria o vencer de Deus sobre os nossos pecados e escuridões. Dom Jacinto comenta algo do que aconteceu na igreja no Brasil e no mundo. Vamos então para duas notícias da nossa igreja espalhada pelo mundo. Primeira notícia: Carta Placuit Deo aos bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos da salvação cristã. Foi publicada nesta quinta-feira passada, 1º de março, pelo Vaticano, a Carta Apostólica da Congregação para a Doutrina da Fé, Placuit Deo, aos bispos da Igreja Católica sobre alguns aspectos da salvação cristã. O documento é assinado por Dom Luiz Francisco Ladaria Ferrer e por Dom Giacomo Morandi, respectivamente prefeito e secretário do dicastério romano. A carta pretende destacar, na linha da grande tradição da fé e com especial referência ao ensinamento de Papa Francisco, alguns aspectos da salvação cristã que possam ser hoje difíceis de compreender por causa das recentes transformações culturais. O texto tem uma introdução e conclusão e é dividido em quatro partes. Primeiro ponto: o impacto das transformações culturais de hoje sobre o significado da salvação cristã. Segundo ponto: o desejo humano de salvação. Terceiro ponto: Cristo, Salvador e salvação. Quarto ponto: a salvação na Igreja, Corpo de Cristo. Segunda notícia: desafio mais urgente em Roraima é oferecer alimentos às famílias. A igreja em Roraima, Brasil, tem sido a fonte de solidariedade aos milhares de venezuelanos que ultrapassam a fronteira do país fugindo da situação delicada por que passa o país, decorrente da crise econômica, política e institucional. Junto com entidades da sociedade civil e pessoas de boa vontade, tocadas pelas necessidades humanas dos imigrantes,
somam-se forças para dar abrigo, alimentação e assistência. O bispo de Roraima, Dom Mário Antônio da Silva, está preocupado e atento com a situação atual dos venezuelanos que estão em Pacaraima e Boa Vista, Roraima, abrigados em ginásios, em kitnetes, alugadas ou em situação de rua. Na semana passada, durante a reunião do Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Mário falou aos bispos e solicitou apoio de toda a Igreja no Brasil para continuar implementando as ações que já ocorrem em paróquias e também por iniciativa do Centro de Migrações e Direitos Humanos da Diocese. Talvez o desafio mais urgente é a condição de oferecer alimentos às famílias que nos procuram em busca de ajuda. Temos uma demanda diária e não conseguimos atender, visto que dependemos de doações e projetos que não suprem as necessidades, afirma Dom Mário. Dom Jacinto comunica o que vai acontecer na próxima semana na Arquidiocese de Pelotas. Vamos agora então para algumas notícias da nossa igreja local, a Arquidiocese de Pelotas. A primeira notícia que quero registrar é sobre as posses de pároco que já aconteceram e ainda vão acontecer nos próximos dias. Já aconteceu a tomada de posse no dia 11 de fevereiro do Frei Clóvis Armani como pároco e do Frei Flávio Luiz Amorim do Amaral como vigário paroquial na paróquia São José Operário, no bairro Fragata, aqui na cidade de Pelotas. E no dia 17 de fevereiro também aconteceu a tomada de posse do padre Jaime Tombolski Souto como pároco da paróquia São Cristóvão, aqui na cidade de Pelotas. E já no dia 18 de fevereiro aconteceu a tomada de posse do padre César Augusto Dias Garcia como pároco da paróquia Senhor Ressuscitado no bairro Areal, aqui na cidade de Pelotas. E no dia de hoje, dia 3 de março, na celebração eucarística das 18 horas, vai então acontecer a tomada de posse do padre Darvan Hernandes da Rosa como pároco da paróquia Santo Cura d'Ars, também aqui na cidade de Pelotas. E amanhã, dia 4 de março, às 9h30, na celebração eucarística, vai acontecer a tomada de posse do padre Wilfrido Mosqueira como pároco, né? E também do padre Charles Wilner como vigário paroquial da paróquia de São Lourenço do Sul e da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Turuçu. Os padres Wilfredo Mosqueira e Charles Wilner são religiosos da Congregação dos Oblatos de São Francisco de Sales. Essa Congregação dos Oblatos de São Francisco de Sales está enviando pela primeira vez padres para então assumirem as duas paróquias de São Lourenço e de Nossa Senhora Medianeira em São Lourenço do Sul e em Turuçu como pároco e como vigário paroquial.
E nos próximos tempos também teremos outras tomadas de posse de párocos. Também gostaria de registrar que estarei, a partir da segunda-feira, participando da reunião da FEBIC-LAC. Estarei participando dessa reunião da FEBIC-LAC como membro do Comitê Executivo da FEBIC, Federação Bíblica Católica, representando a América Latina e Caribe. E essa reunião da FEBIC-LAC, Federação Bíblica Católica Latino-Americana e Caribenha, vai acontecer, portanto, nos dias 5 a 9 de março, em Havana, Cuba. E a grande temática dessa reunião, como também de todas essas reuniões ligadas à FEBIC e à FEBIC-LAC, sempre é como está acontecendo a animação bíblica da vida e da pastoral na nossa igreja. E podemos constatar que esta animação bíblica da vida da pastoral está sempre mais tomando corpo no nosso continente latino-americano e caribenho, como também em todas as partes da nossa igreja espalhada pelo mundo. Também gostaria de já registrar que estamos nos preparando para o retiro dos presbíteros da arquidiocese. Todos os presbíteros da nossa arquidiocese estarão em retiro nos dias 12 a 15 de março no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. E teremos a graça de ter como pregador para esse retiro dos presbíteros o bispo emérito de Palmares, Pernambuco, D. Genival Saraiva de França. Um detalhe importante em relação ao nosso pregador, D. Genival Saraiva de França. Ele, quando fez sua formação aqui no sul do país, mesmo sendo nordestino, vinha fazer férias aqui em Pelotas, construindo uma amizade com várias famílias pelotenses. Portanto, será também um bonito retorno de D. Genival à nossa igreja local aqui de Pelotas. Também gostaria ainda de registrar que já estamos também nos preparando para o lançamento do Plano de Pastoral Prioridade e Ações Comuns 2018. Nós já no ano passado tivemos essa experiência de fazermos o lançamento do Plano Pastoral Prioridades e Ações Comuns 2017. E queremos então repetir essa experiência, por isso também neste ano vamos fazer esse lançamento do Plano de Pastoral Prioridade e Ações Comuns 2018 em toda a arquidiocese, paróquias e comunidades. E esse lançamento será nos dias 17 e 18 de março, conforme comunicação enviada a todas as paróquias. Com este lançamento do Plano Pastoral Prioridades e Ações Comuns 2018, esperamos caminhar mais pastoralmente em comum como igreja local de Pelotas, a Arquidiocese de Pelotas, sendo assim mais casa do pão. Chegamos ao final do nosso programa A Voz do Pastor. Antes de invocar a bênção de Deus sobre todos, sobre todas, agradecendo
a audiência de todos os nossos arquidiocesanos e arquidiocesanas, gostaria de lembrar que nós temos um compromisso concreto assumido na 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. Não esqueçamos deste compromisso concreto assumido na 32ª Romaria de Nossa Senhora de Guadalupe. E o compromisso concreto que assumimos foi de cada uma celebrar o seu dia do batismo em comunidade. Portanto, conscientemente, cada uma celebre o seu dia do batismo em comunidade. Claro que fica o desafio de primeiro sabermos qual é o dia do nosso batismo e celebrá-lo em comunidade. Lembrado então esse compromisso, quero agradecer a Deus por ter podido estar com todos e todas neste programa A Voz do Pastor pela Rádio Universidade. A todos e a todas a minha bênção de pastor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dom Jacinto Bergman apresentou A Voz do Pastor, com oferecimento da Escola São Francisco de Assis, uma escola da Rede Franciscana de Educação, Rua Almirante Barroso, 1692.